Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos hoje uma sequência do programa passado, um estudo de caso sobre o início do Espiritismo na França do século XIX. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, mande seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. Vocês devem estar lembrados que na semana passada falamos um pouquinho sobre Paris, falamos um pouquinho também sobre Allan Kardec, o professor Rivaio, e também o Sidney e o Carlos discutiram algumas questões sobre o início, sobre o lançamento de O Livro dos Espíritos. E hoje, dando sequência ao programa da semana passada, uma hipotética entrevista com Allan Kardec. Muito felizes, convidamos Carlos Luz e Sidney Fernandes para o programa Além do Arco-Íris de hoje. Sejam bem-vindos. Esse foi Theo Oliveira, iniciando mais um programa Além do Arco-Íris, e realmente um assunto de muita importância, um assunto que chama a nossa atenção, é o início do Espiritismo. As questões que poderíamos levantar diretamente para o professor Rivaio, já por volta de 1860, quando o Livro dos Espíritos, vamos usar um linguajar aí mais vulgar, já havia estourado. E 1860, a época em que Kardec esperou de 57 para 60, enquanto que em 57 o Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas, já em 1860, na segunda edição, que é a que nós estudamos hoje, ela já tinha 1.018 questões. Algumas edições têm o livro é editado com 1.019 questões. Mas o que importa é a gente saber como foi o começo. Por isso, Carlos Eduardo Luz, eu lhe pergunto a respeito agora da França do século XIX. Descreva para nós, Carlos, como era Paris do século XIX. Sidney, esse artigo que você escreveu no Reformador, né, que na revista de abril agora, matéria de capa, é um tema muito importante, né, que traz essas informações. Você colheu essas informações lá do Paris, de Paris do século XIX, onde foi gestado o Livro dos Espíritos, né, sobre a inspiração da espiritualidade, eles foram ditados, então, é, foram transcritos, né, vamos dizer assim, pelos médios nessa época. Então, Paris no século XIX. Imaginemos um repórter virtual que cruza o Rio Sena pela Ponte de Carrossel, que não é somente uma ponte, mas uma obra de arte que se integra à bela paisagem parisiense. Embicou o coupé pela Place de Carrossel e contornou-a bem ao lado do Museu do Louvre. Ingressou na Avenue de l'Opéra e em seguida entrou à direita na Rue Sainte-Anne. Percorreu pouco mais de 1 quilômetro e estacionou junto ao prédio onde morava Monsieur Allan Kardec. O codificador recebeu o repórter com cortesia e sempre o caracterizou. Tomando a iniciativa da conversa, diante da inusitada mudez do repórter, ao deparar-se com a figura carismática do professor, solicitou que, por respeito e prudência, fosse evitada as perguntas sobre John Hus, que provavelmente tinha ligações com ele e com sua vida, revelada em 1857, através da mediunidade de Hermance Defoe. Carlos, eu não estou entendendo por que Kardec não queria tocar nesse assunto. Era um assunto proibitivo? Por que ele não queria falar sobre John Hus?
Sidney. Estava no século XIX, numa Europa agitada pelas transformações em inúmeras áreas da humanidade, que objetivavam a reorganização da sociedade segundo princípios racionais. A crítica iluminista dirigia-se com tradição e autoridade dos que arrogavam a guiar o pensamento com o monopólio da religião sobre o sagrado. Os nervos eclesiásticos estavam à flor da pele, e qualquer menção aos desvarios do passado poderia acarretar o acirramento de ânimos contra Kardec. E isso, com certeza, traria graves prejuízos à doutrina nascente. Como sempre, Kardec tinha bom senso de evitar confusões. E a aceitação de uma provável encarnação sua, como John Hus, poderia trazer à tona os desmandos do clero que ele fora vitimado no início do século XV. Então, Kardec quis tirar fora, né, da entrevista, do contexto, qualquer referência. Realmente foi uma atitude sábia, porquanto nós sabemos que Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos, ele não falou em religião. Ele não falou ainda detalhes importantes sobre aquilo que viria mais tarde ele falar em outras obras. Ele tinha que pisar em ovos, tomando cuidado de trazer inicialmente uma obra eminentemente de cunho filosófico. Mas, Carlos, o que mais o repórter queria saber para questionar Kardec? Sidney, o interesse do repórter era exatamente sobre a codificação do Espiritismo. Após o comentário sobre John Hus, Kardec se descontraiu e se colocou à disposição do entrevistador para responder às perguntas e objeções que lhe fossem formuladas. O jornalista logo se impressionou com a clareza do pensamento e a lógica irretorquível que emanava do codificador do Espiritismo. Carlos, mas você vê que eu fico só imaginando, né? Quando eu escrevi minha obra Luzes em Paris, em determinado momento o personagem começa a subir as escadas e ele está prestes a ter o primeiro contato com Allan Kardec. Eu fico só imaginando, né? A tremedeira que daria na gente de a gente se aproximar de uma criatura de tanta capacidade, de tanto tirocínio, um missionário na verdadeira acepção da palavra. Mas, Carlos, o que mais que o repórter poderia perguntar? Como é que ele poderia continuar a entrevista? Será que ele queria saber, por exemplo, se a doutrina espírita já estava pronta, precisava de alguma complementação? O que mais Kardec poderia dizer para esse repórter, Carlos? Sidney, com o lançamento da segunda edição de O Livro dos Espíritos, os alicerces principais da grande obra dos Espíritos foram fincados. O corpo da doutrina estava ali. Mas, a partir de 1861, tivemos criteriosa expansão filosófica e a consolidação de aspectos experimentais e científicos. Carlos, aquilo que falamos agora aí sobre religião, o repórter queria saber também. E não podemos nos esquecer de que essa entrevista foi realizada em 1860. E até então falava-se apenas em filosofia, alguns aspectos experimentais. Mas o repórter queria mais. Queria saber quanto à estrutura ética da doutrina espírita. E senhor Rivaio, como é que vai ficar a parte religiosa do espiritismo? O que ele respondeu, Carlos?
Sidney, é interessante que o profissional de jornalismo, ele tem que realmente ser instigante, ele tem que cutucar ali, né, fazer com que a fonte, o fornecedor das informações, da notícia, ela libere de si essa, essa informação, né? Me veio à mente a imagem daquele tirador de leite, que tem que sua técnica de extrair o leite. Então, o jornalista é o que extrai a informação da mesma forma que o retireiro extrai o leite, né? Agora, então, o repórter querendo trazer à baila esse assunto da religião e Kardec pisando em ovos, porque exatamente ele não queria entrar, né, oficialmente na polêmica aonde poderia ser comprometida a divulgação do espiritismo. Existia nessa mesma época aí as linhas, os filósofos, os cientistas na França, em Paris, né, que era praticamente a capital do mundo naquela época. Então, nessa época, existia essa briga, entre aspas, entre a igreja e os iluministas, né, os chamados iluministas, que eram racionalistas, que desprezavam tudo aquilo que não pudesse se enquadrar dentro de uma ótica racional, dentro da racionalidade. Tudo que não tivesse fundamento, explicação, que pudesse ser comprovado à luz dos fatos, era considerado fake news, falando na linguagem hoje, né? Era considerado não informação. E Kardec trazia na doutrina dos espíritos tudo muito bem fundamentado, tudo muito bem explicado. Então, a resposta que ele tinha, a maneira racional do seu método de interrogar os espíritos e de codificar as suas respostas, de compilar, né, as respostas que os espíritos davam, ela era uma maneira dele trazer os fatos e os fatos falarem por si só, sem entrar na polêmica que geraria mais calor do que luz, né? E ele, então, evitava o assunto religioso, tanto que no Livro dos Espíritos ele falava em leis morais, né? Ele usava eufemismo quando falava em religião. Ele só foi abrir mesmo o aspecto religião quando o Espiritismo já estava consolidado como informação, e aí quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, já anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Carlos, você sabe que eu estou na doutrina espírita há mais de 50 anos e eu não havia notado com essa observação sua, você me chamou a atenção para esse eufemismo. Quando Kardec fala em leis morais, ele está falando nos aspectos religiosos do espiritismo, mas, mais uma vez, pisando em ovos, né? Para evitar estragar, para evitar que a doutrina fosse exposta a duras críticas, severas críticas daquela época. Mas, Carlos, esse repórter, ele fazia parte do Courrier de Paris. E ele sabia, lá nos bastidores do jornal, que a doutrina espírita estava sendo bombardeada. E ele, então, voltou a perguntar: senhor Rivaio, a doutrina espírita vai estar exposta, ou já está exposta, às mais rudes confrontações. O que o senhor me diz disso? E você, Carlos, o que me diz disso? Sidney, cada ataque determinará o exacerbamento de nosso processo introspectivo e de nossa autoanálise para as posições da doutrina, para que as posições da doutrina permaneçam inexpugnáveis, né? Então, a crítica, ela faz aflorar, então, polêmicas, reflexões e até uma divulgação, né? A gente vê que, mais para frente, teve o chamado Ato de Barcelona, em que, na cidade de Barcelona, o bispo queimou várias obras do Livro dos Espíritos. Isso trouxe uma divulgação muito importante para a doutrina,
né? Foi uma que seria hoje chamada até jogada de marketing, né? Usando a linguagem de hoje. A espiritualidade permitiu que aquele bispo fizesse esse ato absurdo, né? Totalmente irracional, de queimar livros, né? Tentando queimar as ideias, sendo que as ideias são imateriais, são intocáveis, são incombustíveis, né? Não se queima uma ideia. E queimar livros, então, foi mais divulgação. Mas por que está queimando aquele livro? Então, divulgou muito, principalmente na Espanha, os livros. Então, essa é a ideia, né? E essa seria a resposta ao seu questionamento. Sabe, Carlos, você me fez lembrar de um fato ocorrido na minha infância, em que uma revista, na época muito criticada, muito perseguida, ela expôs assim algumas fotografias assim de um parto, de uma mulher parindo uma criança. Aquilo escandalizou a sociedade e a censura mandou retirar essa revista de circulação. Carlos, foi um corre-corre, não sei se você está lembrado disso, para a gente conseguir um exemplar dessa revista, porque a gente ficou muito curioso. Por que a censura está tirando de circulação? E realmente você fez muito bem de lembrar o Auto de Fé de Barcelona, que em 1861 chamou a atenção do mundo para as obras espíritas, não somente obras espíritas, mas também obras da Hermance do Faux. Mas, Carlos, e quanto ao meio científico? Kardec tinha algum receio da reação da sociedade em relação aos aspectos experimentais que ele estava colocando em O Livro dos Espíritos? Ótima pergunta sua, assim, ótima mesmo. Agora, antes disso, essa revista aí era a revista Realidade, Isso né? mesmo. Que estava começando a ser lançada, e aquilo trouxe uma publicidade muito grande para a revista, e realmente a turma lá ficava curioso em buscar a revista para conhecer o porquê que ela tinha sido censurada. Então, quanto ao meio científico, o senhor tem algum receio de sua reação? É a pergunta sua. Um sentimento de segurança e de crescente respeito pelos postulados da doutrina espírita começaram a tomar conta dos meios científicos. Ela se antecipou aos tempos. Suas ideias e conceitos, tais como a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, e poderíamos acrescentar a existência do perispírito, começam a receber a estampa confirmatória de importantes cientistas que se detêm a examiná-la seriamente. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer mais umas perguntas. Vou tentar fazer com você um ping-pong aí para nos encaixarmos no tempo que nos resta. O senhor não tem receio de que os cientistas possam identificar algum conflito do espiritismo com a ciência? O Espiritismo está preparado para se modificar nos pontos que eventualmente estiverem em erro ou em conflito com a ciência. Se algum dia surgir alguma reformulação na codificação, isso poderá ocorrer em seus aspectos secundários, jamais em suas concepções e estruturas básicas. Carlos, ele volta a falar ainda sobre as indagações humanas. O espiritismo responde a todas as indagações humanas? Allan Kardec diz que nem todas as questões estão resolvidas nos seus pormenores e implicações. Caberá à humanidade, profetizou ele, desenvolver os germes das grandes ideias contidas em O Livro dos Espíritos, pois os Espíritos não realizarão por nós o nosso trabalho. Nossa, Carlos, essa afirmação é muito importante. Coloca nos nossos ombros as responsabilidades do futuro da doutrina. Carlos, para encerrar o programa de hoje, e mais algum comentário que você queira fazer, aí o repórter finalmente pergunta: o Espiritismo foi criado pelo Senhor?
E aí a resposta de Allan Kardec, né, Sidney? O homem do primeiro livro da codificação exprime bem a sua procedência. A obra é dos espíritos e não minha. O surgimento do espiritismo foi meticulosamente planejado e escrupulosamente executado. Estão claros os sinais de uma inteligente, consciente e pré-estabelecida coordenação de esforços entre encarnados e desencarnados, incumbidos das tarefas iniciais e das questões que vão se seguir no tempo e nos lugares certos. Como você vê, Carlos, a grandiosidade, a competência do professor Rivaio ficaram bem à mostra nessa entrevista hipotética, que tem muito de Kardec. Nós fomos buscar nas biografias, fomos buscar em obras póstumas essas colocações que mostram, destacam alguns aspectos importantes. E eu acho que ele foi muito corajoso também, né, Carlos? Porque em dado momento ele diz que se a ciência em algum momento provasse que alguma coisa estava errada no espiritismo, ele retificaria os pontos da doutrina. O que aconteceu, aliás, entre a primeira e a segunda edição, quando na primeira ele não estava aceitando ainda a teoria de Darwin, e na segunda ele já aceitou. O que você acha disso, Carlos? Esse aspecto científico da doutrina é o grande diferencial do espiritismo com relação às outras linhas religiosas, às outras fés, às outras crenças, né? A outra fé. Então, porque a ciência é assim, a ciência ela progride acrescentando informações trazidas pelos fatos observados nos laboratórios e nas teorias mais avançadas, né? E se a gente considerar que a busca da verdade ela está em função da nossa capacidade de entender a verdade, ou da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de processar a informação. Então, à medida que a gente desenvolve o intelecto, a gente aprende, a gente pode compreender a verdade na sua maneira mais ampla. Mas a verdade nua e crua a gente nunca vai conseguir compreender, porque ela é exclusiva de Deus, que tem a inteligência suprema e perfeita, né? Quando nós explicamos para uma criança da onde ela veio, a gente faz a analogia da sementinha, que o papai colocou uma sementinha na mamãe, e daí a 9 meses você nasceu. É uma analogia grosseira do ponto de vista científico, né? Mas dentro do intelecto da criança é o que lhe cabe. Outra explicação, falando em genética, em DNA, seria incompatível com o entendimento da criança. Então, naquela fase infantil, essa explicação é a condição necessária e suficiente para explicar para ela de onde ela veio. Agora, à medida que ela progride, a maneira que ela desenvolve a sua intelectualidade, que ela estuda mais, aí ela vai se qualificando para entender essa verdade natural de uma maneira mais profunda. Assim se dá também conosco na ciência e na religião, no caso do espiritismo. À medida que nós desenvolvemos a nossa compreensão, o nosso intelecto, a nossa capacidade moral, nós vamos então nos qualificando para compreender as verdades cada vez mais, as camadas de verdades que vão se desnudando até que um dia, no infinito dos tempos, possamos compreender e contemplar a verdade nua e crua, né? Pelo Muito bem, menos Carlos. teoricamente. Muito bem, Carlos. Obrigado a você pela participação, pela redação do programa. Retorno agora para a nossa central com Theo Oliveira para o encerramento de mais um programa. Obrigado, Carlos. Obrigado você que nos acompanhou em mais esse programa Além do Arco-Íris. Lembrando que no próximo programa ainda temos uma continuação desses 2 programas que você acompanhou. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris.